Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o nono ano. E nesta aula, a intérprete Cilândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos iniciar a nossa aula conhecendo alguns nomes dos lados do triângulo retângulo, tá? Então, primeiro, como o triângulo é retângulo, né? Ele possui um ângulo reto. Isso quer dizer um ângulo que mede 90 graus. Então, ele aqui é reto no ângulo A, tá? Percebam aqui, ângulo reto em A. O lado oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa e é também o maior lado do triângulo retângulo, tá? Os outros dois lados, né, são chamados de catetos. Então, nós temos aqui BC, o lado BC, tá? Como sendo a hipotenusa, e os lados AB, AB e AC, AC, como sendo aqui os catetos. Então, nós temos aqui dois catetos e uma hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa está do lado oposto ao ângulo de 90 graus e é o maior lado do triângulo. Agora, nós vamos observar aqui esse triângulo com a altura relativa à hipotenusa. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus, tá? E a altura relativa à hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado do triângulo e também o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Então, nós temos aqui a altura relativa a D, tá? E o que nós podemos dizer com relação a essa altura relativa à hipotenusa? Então, acompanha comigo aqui. Em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide-o em dois outros triângulos retângulos que são semelhantes ao maior e, consequentemente, semelhantes entre si. Essa afirmação ela é muito importante para trabalharmos as relações métricas no triângulo retângulo. Então, percebam que estou tratando aqui de triângulo retângulo, tá? E aqui da altura relativa à hipotenusa. Então, no triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divido em dois outros triângulos. Então, nós temos aqui dois triângulos. Nós temos o triângulo ABD e também nós temos o triângulo DCA. E também nós temos aqui o triângulo maior, né? O triângulo maior ABC. ABC. Como os dois triângulos retângulos obtidos a partir do triângulo maior, que é o triângulo ABC, né? Como eles são semelhantes, então, consequentemente, eles são semelhantes entre si. Então, aqui, eles são semelhantes entre si. E agora nós vamos falar um pouco sobre o teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras ele foi um grande matemático e filósofo. E o seu nome é atribuído, né, a esse teorema por ter sido o primeiro a demonstrá-lo. Apesar dos babilônicos, né, e os egípcios já utilizarem em construções e em medições de terras. Então, esse teorema ele estabelece uma relação entre os catetos e a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, vamos acompanhar aqui, tá? De acordo com esse teorema, em todo
triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Vejam só, essa afirmação ela é válida para todo triângulo retângulo, tá? Então, em todo triângulo retângulo, eu posso sim utilizar o teorema de Pitágoras. Então, vejam, em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, vejamos aqui, né, essas medidas de catetos e hipotenusa. Vamos identificá-las aqui no triângulo, tá? Lembrando que a hipotenusa está do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está aqui, ó. É o ângulo A. Então, o lado oposto a esse ângulo, ele é chamado de hipotenusa, tá? Hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, nós temos aqui que a soma dos quadrados dos catetos, então eu tenho aqui cateto, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, quadrado da medida da hipotenusa, tá? Então, vejam aqui, cateto ao quadrado. Um dos catetos, B. Então, aqui, B ao quadrado, mais o outro cateto, C. Então, aqui, C ao quadrado, que é igual à hipotenusa. A hipotenusa, A. Então, A ao quadrado. A recíproca para o teorema de Pitágoras é verdadeira. Então, eu posso afirmar que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Soma dos quadrados das medidas dos catetos. Agora, nós vamos ver mais uma aplicação do teorema de Pitágoras. Imagine que você está no ponto vermelho indicado na figura a seguir e pretende chegar ao outro ponto sinalizado com E. Supondo que o ângulo formado pelas ruas destacadas seja de 90 graus, se você não seguisse o caminho tracejado e fosse possível chegar ao seu destino através de uma linha reta, quantos quilômetros você percorreria? Nós vamos iniciar traçando uma linha reta, né, entre o ponto onde você está e o ponto onde você pretende chegar, tá? Então, vejam que agora nós temos um triângulo. Supondo que o ângulo formado pelas ruas destacadas seja de 90 graus. Então, as ruas destacadas aqui, ó, em vermelho, então, aqui, o ângulo formado entre elas é de 90 graus. Se é de 90 graus, então aqui o triângulo ele é retângulo. Então, eu posso aqui aplicar o teorema de Pitágoras. Para quê? Para descobrirmos a medida do trajeto que foi tracejado, né? Para sabermos aqui essa medida em linha reta. Então, nós vamos colocar aqui essa medida em linha reta, representado pela letra X, que é a hipotenusa, tá? Hipotenusa. Então, nós podemos colocar aqui o quadrado da medida da hipotenusa, o quadrado da medida da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, os catetos aqui são
5 e 12. Então, vamos colocar aqui, ó, 12 mais 5 ao quadrado, tá? Então, x ao quadrado igual 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, mais 5 ao quadrado, 25. Vamos aqui adicionar 144 e 25. Nós temos aqui 169. Percebam que aqui eu tenho dois valores, né, que satisfazem essa equação. Então, nós temos x igual a 13 e x igual a menos 13. Mas como estamos tratando, né, de medidas, vamos ficar aqui com x igual a 13. Então, podemos aqui concluir que esse caminho em linha reta seria de apenas 13 quilômetros. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.